Porque não adianta eu pregar para você um evangelho que agrade os seus ouvidos, mas não te chame para uma transformação. Eu posso até fazê-lo para ficar bonito na foto, como nós estamos vendo aí Leonardo Gonçalves fazendo, nós estamos vendo aí Kleber Lucas fazendo, viraram os queridinhos da mídia, irmão. A Priscila Alcântara e toda essa turma aí, cara, caiu na graça do povo, mas não adianta eu pregar um evangelho assim. Fala galera, paz e graça, tudo bem com vocês? Pastor Josivaldo aqui mais uma vez. Eu fiquei devendo um pouco mais de explicação num outro vídeo que fiz sobre a questão do evangelho inclusivo. O evangelho é inclusivo ou não? O que é que a Bíblia diz a respeito disso? É óbvio que Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Jesus está chamando todo mundo. Nesse sentido, o evangelho, ele abarca todo mundo, ele abraça todo mundo. Só que, quando a pessoa vem, né, ela recebe Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, ela passa por um processo de santificação. E é nesse processo de santificação que nós temos a nossa vida moldada, transformada. Então a graça de Deus vai transformando, vai mudando, vai moldando, e eu vou deixando de lado aquela vida e prática de pecado para viver agora, né, a vontade de Deus, para viver agora em santidade conforme a palavra de Deus ensina. Então, nesse sentido, o Evangelho está dizendo: pode vir, pode vir, pode vir. Só que a outra parte, né, a continuação disso é: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Está falando de renúncia, está falando de arrependimento, está falando de metanoia, mudança de mente, mudança de pensamento, mudança de rota, mudança de caminho. Então, eu me achego a Cristo, eu preciso entender que agora eu entro em um processo de transformação, de mudança de vida, né, onde eu deixo aquelas práticas antigas e eu passo agora a viver uma nova vida em Cristo Jesus. E com relação à exclusão, por exemplo, eu vi nos comentários lá da pregação do pastor André Valadão, dizendo que o pastor André Valadão estava pregando um evangelho de exclusão, um discurso de ódio, e que o evangelho não é isso, e que Deus é amor, e que Deus ama todo mundo. E isso é verdade. Deus ama todo mundo, Deus é amor, né? Deus não simplesmente ama, ele é amor. Isso faz parte da essência de Deus. Só que esse mesmo Deus que é amor é o mesmo Deus que está dizendo: e ficarão de fora. Olha o texto de Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Não sou eu, não é o pastor André Valadão, não é algum pastor, algum líder religioso que está dizendo que eu ou você ficaremos de fora. Quem está dizendo é o próprio Deus na Bíblia Sagrada. Ficam os cães, os que praticam feitiçarias, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então, quem está fazendo essa distinção, essa exclusão, não sou eu, não é o pastor André e nenhum outro líder religioso. A própria Bíblia está deixando claro quem faz parte e quem não faz parte. E aqui não é questão de merecimento, eu vou dizer que eu mereço fazer parte, não, eu não mereço fazer parte, ninguém merece fazer parte. Isso é a graça de Deus, né, que nos habilita a sermos participantes desse reino, a participantes dessa graça que, ao meu ver, como arminiano, eu sou arminiano, ao meu ver, essa graça que coopera, essa graça que atrai, essa graça que
que fortifica, que santifica. Então, a graça de Deus que desde o início da nossa fé vem nos ajudando nesta caminhada e nos fazendo cada vez mais crescer na presença de Deus, é essa graça que nos ajuda, né? Essa graça que nos habilita a fazer parte. Nós não somos merecedores, não somos melhores do que ninguém. E eu acredito que por essa razão, a nossa pregação ela deve ser, de fato, carregada de amor, porém, não podemos nos furtar dessa verdade. Por quê? Não adianta eu pregar um evangelho que agrade a turma, né? Agrade a galera, que agrade essa galera de hoje aí que está querendo um evangelho cor-de-rosa, um evangelho Priscila Alcântara, um evangelho que a gente pode tudo e nada é proibido, que Deus é amor, então toda forma é válida e tal. Nós não podemos nos furtar da verdade de que o evangelho ele traz algumas regras muito claras de como nós devemos proceder, de como nós devemos andar, do estilo de vida que nós devemos ter. Então, assim, não é amor pregar esse evangelho desvinculado das exigências que Deus faz. Isso não é amor. Eu posso mudar o evangelho, mas jamais vou mudar a verdade central que está no coração daquele que enviou o seu filho para nos salvar. Quem criou as condições para entrar não fui eu. Não é esse pastor que agora está te abraçando, dizendo, não, pode permanecer do jeito que você está, não tem problema nenhum. Quem criou a forma, quem criou o caminho, não fui ele, não fui eu. Então não adianta eu pregar um evangelho totalmente modificado para agradar você. Não adianta eu pregar um evangelho que não está na Bíblia. Você vai chamar de fundamentalista, vai dizer que eu estou pregando ódio e aquela coisa toda, mas, cara, não adianta eu pregar para você um evangelho que não está na Bíblia, não tem efeito salvífico. Então, eu sou pecador e necessito da graça de Deus, necessito do perdão de Deus e estou aos pés da cruz todos os dias, cara. Então não é, tá julgando porque se acha superior ou qualquer outra coisa nesse sentido. É porque não adianta eu pregar para você um evangelho que agrade os seus ouvidos, mas não te chame para uma transformação. Eu posso até fazê-lo para ficar bonito na foto, como nós estamos vendo aí Leonardo Gonçalves fazendo, nós estamos vendo aí Kleber Lucas fazendo, viraram os queridinhos da mídia, irmão. A Priscila Alcântara e toda essa turma aí, cara, caíram na graça do povo, mas não adianta eu pregar um evangelho assim. E não é a verdade. Não é a verdade. Então esse tipo de evangelho não vai causar efeito nenhum, ele não traz o efeito necessário que é o arrependimento. Arrependei-vos, metanoia. Eu não tenho condições de pregar esse tipo de evangelho. Porque eu vou saber que eu estou errado, que eu estou fazendo errado. Então, assim, nós, pregadores, pastores, nós temos uma grande responsabilidade com o povo que nós estamos ensinando, com as pessoas que estão nos ouvindo. Então não adianta eu pregar um evangelho que não está na Bíblia, que ele não vai fazer efeito. Não sou eu quem decido. Não fui eu quem criou o caminho, não fui eu quem criou as condições, ok? A gente apenas apresenta elas, a gente apenas expõe elas. Jesus está dizendo, quem quiser, se não quer, irmão, não tem problema. Se você não acredita na Bíblia, não tem problema. Se você não crê da maneira que nós cremos, não tem problema. Você pode viver a sua vida tranquilamente, se você está com a sua consciência limpa, se você acha que não precisa de arrependimento, que não precisa mudar essas práticas. Cara, fique tranquilo, fique com a sua consciência limpa. Agora, não queira mudar a Bíblia, não queira negar
aquilo que a Bíblia está dizendo. A gente pode até mudar o que está escrito no papel, mas nós nunca vamos mudar a verdade absoluta que saiu do coração de Deus para a humanidade. Não tem como. Então você pode mudar o seu pensamento, você pode mudar o que está escrito, mas nunca mudará a natureza, o pensamento, o coração daquele que criou todas as coisas. Que Deus em Cristo abençoe a todos nós e tenha misericórdia das nossas vidas. Amém?